Hello, meus maravilhosos! Como é que vocês estão? A Proeliane está aqui para que a gente possa gravar uma série de farmacologia, sobre farmacologia, desde o pacote da introdução básica até os cálculos, os tão terríveis e temidos cálculos. Que eu sei que tem um monte de gente que tem dificuldade. E vamos finalizar com 4 dicas também, ok? Para que vocês aprendam com facilidade a fixar as fórmulas, as melhores vias de administração de medicamentos e assim por diante. Certinho? Então, vamos lá. Fala para a Proeliane aí, o que é que você lembra de farmacologia? O que é farmacologia? Farmacologia é a ciência que ela para estudar desde o processo de formação química, bioquímica, escolha do laboratório, escolha dos profissionais, para que vai servir aquela medicação. Qual é a via que eu vou administrar aquela medicação? Quais são os efeitos dentro do corpo? Lembre de farmacocinética e farmacodinâmica. Está dizendo, ó, farmacocinética é o caminho que eu estou, é a via que eu estou administrando a medicação. Farmacodinâmica, ó, dinamismo. Dinamismo, eu sou o quê, Pro? Estou aqui dinâmica, estou nativa, estou trabalhando. Isso quer dizer que a medicação está dinâmica, agindo, interagindo com os órgãos e tecidos que a gente administrou. Então, observe. Quando eu paro para estudar farmacologia, eu paro para estudar desde o início da formação dessa medicação até onde essa medicação vai ser biotransformada, né, metabolizada e eliminada. Outra coisa importante, quais são as vias que a gente consegue eliminar as medicações? Quem lembra? Leite materno, urina, fezes. Lembram disso? Pronto. Então, se eu administrei a medicação, farmacocinética. No momento em que a medicação está agindo no corpo do paciente, interagindo no corpo do paciente, farmacodinâmica. E aí é muito importante que o técnico ele esteja ligado. Porque se eu estou administrando uma medicação, essa medicação ela pode ter efeitos, ela vai apresentar efeitos. Efeitos que muitas vezes são perceptíveis a olho nu. Por exemplo, a gente administra uma determinada medicação que você vê o corpo do paciente. O paciente relata, meu corpo está pinicando todo. O que é isso? Ação da medicação, farmacodinâmica, certinho? Uma outra coisa, tem pacientes que podem ter uma reação alérgica, um choque anafilático. Então, eu tenho que ficar de olho quando eu administro a medicação, porque eu sei que essa medicação está movendo, está movimentando dentro do corpo do paciente, certinho? E aí pode apresentar placas avermelhadas na pele, por exemplo. O paciente pode ficar com prurido. O que é prurido? Coceira. Então, observe que, vamos imaginar que a gente está na UPA, ok? Fui lá, administrei a medicação nesse paciente e fico observando se o paciente vai apresentar efeitos colaterais ou não. Se o paciente pode apresentar efeito rebote ou não. Para o que seria efeito rebote? Efeito rebote é quando eu administro a medicação para X finalidade e, ao invés dela amenizar a sintomatologia, os sinais e sintomas que o paciente está apresentando, ela pode potencializar. Exemplo, administrei um ansiolítico. Ansiolítico é uma medicação que ela tende a relaxar o paciente. Muitas vezes levar o paciente até a dormir, em um quadro de dormência mesmo, dormir, relaxar, porque é um paciente agitado, né? Um paciente que a gente tem que ter todo um cuidado, até quando a gente está administrando a medicação. E, ao invés da medicação fazer o efeito sedativo, fazer o efeito relaxante, essa medicação deixa o paciente mais agitado. Isso significa efeito rebote. Então, anota aí, bora. Abre o caderno, acabou a moleza, agora, papai, para você. Pega o caderno e coloque aí, efeito rebote. 2 pontos. É quando a medicação provoca efeitos que não deveriam provocar. Ó, 2 pontos é igual, não se esqueçam disso, nunca.
Certinho? Então, de novo, recapitulando. Farmacologia é a ciência que estuda desde o processo da formação da medicação, escolhendo a química, escolhendo a finalidade, para que essa medicação vai servir. É um analgésico? É uma medicação? É um antitérmico? É um antipirético? Para quê? Qual é a finalidade? É um anticonvulsivante? É um insulínico? É um barbitúrico? Qual é a finalidade dessa medicação? Qual é a via que eu vou administrar? Lembre-se que se eu estou administrando a medicação no paciente, o corpo do paciente vai biotransformar, metabolizar, e aí passa de farmacocinética, que é a via de administração, para farmacodinâmica, como a medicação está agindo no corpo do paciente. Depois, final, como é que essa medicação vai ser eliminada? Ela foi metabolizada em qual órgão? No fígado? Ela foi metabolizada onde? Ela passou pelo metabolismo de primeira passagem, de segunda passagem? Entendem isso? Pronto, e agora ela vai ser eliminada. Pelas fezes? Pela urina? Pelo leite materno? Onde é que eu vou eliminar? Onde é que o paciente vai eliminar? E não se esqueçam de ficar observando todo o processo de reação dessa medicação no corpo do paciente. Lembre-se que se ele entrou aqui na unidade com a gente, na UPA com a gente, até ele ir embora da UPA, do hospital, da unidade básica de saúde, da clínica, seja de onde for, até ele sair daqui e ir embora, ele é responsabilidade minha. Tudo que acontecer com esse paciente aqui dentro, eu também sou responsável legal por ele. Por quê? Porque quem está prestando os cuidados, quem está administrando a medicação, sou eu. Entendam, não posso, de hipótese alguma, administrar uma medicação que Rafael preparou para mim. Rafael é meu melhor aluno. Ô, Pro, e se fosse seu pai, se fosse sua mãe? Nunca. Eu só posso administrar a medicação que eu preparei. Por quê? Porque eu chequei, eu olhei o nome da medicação, eu olhei a miligramagem da medicação, eu olhei o processo de validade, está válida, não está válida, eu olhei a coloração da medicação, eu sei qual é a via que eu vou administrar essa medicação. Entendem? Então, todo esse processo não pode deixar pontas soltas, porque vai ter uma pessoa que lá na frente vai receber uma medicação que não foi preparada por mim, que pode apresentar efeitos colaterais, efeito rebote, e quem é que vai sentir a perda desse paciente? É o familiar dele. Lembre que todo paciente que você vai cuidar, ele é pai de alguém, ou ele é filho de alguém, ela é mãe de alguém, ela é querida, ele é querido por alguém. E do jeito que eu não quero, da mesma forma que eu não quero que façam coisas para machucar os meus pais, o meu filhote que vai nascer, o meu esposo, os meus amigos, essas famílias que levam os pacientes até a gente para que a gente cuide, também não quer que nada de ruim aconteça com eles. Ok? Então, observem que quando eu paro para administrar uma medicação, não é simplesmente a administração de uma medicação. Vai além. Vai todo o cuidado, desde a escolha do laboratório, a via de administração, saber se a medicação realmente vai funcionar, se está de acordo com o peso, se está de acordo com a idade, se está de acordo com a patologia. Por que, Pro? De acordo com a patologia. Lembre, o que é patologia? É o estudo das doenças. Coloca aí, patologia é igual ao estudo das doenças. Anota, rápido, bora. Sem brincar. Por que é que eu preciso saber qual é a patologia do paciente para que eu possa administrar a medicação certa? Vamos para a nossa prática? Vamos imaginar um paciente que ele é insulino dependente. Obviamente, a gente vai ter que administrar medicações para diminuir a quantidade de insulina que está correndo no sistema circulatório e nos tecidos desse paciente. Beleza? Então, eu sei que se ele é diabético, ele vai ter que tomar um anti-insulínico. Certo. Qual é a necessidade de ele chegar lá
em uma crise de hiperglicemia e eu administrar um ansiolítico? Nenhuma. Ansiolítico está dizendo para tratar ansiedade. Quem tem que receber ansiolítico é o paciente que tem o transtorno da ansiedade. Se eu recebo um paciente que ele é insulino dependente, né, ele é portador da diabetes tipo 1 ou tipo 2, ele vai ter que receber a medicação de acordo com a patologia dele. Entende? Então, quando o paciente chega para você, ele simplesmente chega. E ele vai dizer qual é a patologia, e em cima da patologia e dos sinais clínicos que ele esteja apresentando, o médico vai prescrever a medicação. Essa medicação vai chegar em forma de prescrição médica, PM, prescrição médica. E eu vou preparar essa medicação, vou ter que saber a via de administração, vou me apresentar para o meu paciente. Bom dia, tudo bem? Eu sou Eliane, sou enfermeira da unidade e eu vou administrar aqui agora X medicação no senhor. O senhor é alérgico a essa medicação? O senhor já fez uso, em algum momento da vida, o senhor já tomou essa medicação? Ah, não, faço sempre, tem paciente que vem sempre visitar a gente, né? Sempre passa mal e aí eles sempre voltam nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs da vida, nas emergências da vida. Porém, mesmo sabendo, mesmo conhecendo o paciente, sabendo da história clínica dele, que ele faz uso da medicação há muito tempo, eu tenho que perguntar 1000 vezes que ele venha, se ele é alérgico e se ele já fez uso da medicação. Entenda que um ser humano é um corpo vivo, dinâmico, e que ele pode fazer uso da medicação durante anos, e um belo dia o corpo dele apresentar rejeição à medicação. E ele chegar, sim, a desenvolver um choque anafilático por reação à medicação. Certinho? Vamos imaginar que o choque anafilático, gente, é um processo alérgico que o paciente desenvolve durante a administração da medicação ou pós a administração da medicação. Mesmo sabendo que o paciente faz uso da medicação há 1000 anos, eu preciso perguntar se ele teve alergia, se ele é alérgico, se ele já fez uso, quantas vezes ele já fez uso. Administrei e fico observando. Nunca dou as costas para o paciente, nunca negligencio se ele disser, enfermeira, minha garganta está coçando, está arranhando. Eu sei que ele pode estar tendo um choque alérgico. Certinho? Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Vamos agora para a segunda pausa. E o segundo vídeo vai vir agora bombando com cálculo de gotejamento. Se segura, papai, porque enfermagem é vida.